Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Aline do Prado. Por favor, deixe o seu like, isso é muito importante para a divulgação do vídeo. E se você não for inscrito ainda, por favor, se inscreva aqui embaixo. Bom, gente, vamos lá. Hoje eu vou comentar com vocês sobre um livro chamado Amores Verdadeiros. É o primeiro livro que eu li esse ano e esse livro, ele é de uma escritora chamada Taylor. Eu li um livro dela o ano passado, que foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu vou deixar aqui a capinha do Evelyn Hugo aqui para vocês verem. É um livro assim que se tornou facilmente um dos livros favoritos da vida. Ele é muito interessante, é muito bacana de acompanhar a história, a trajetória dessa atriz e estrela de Hollywood. Você chora, você ri, você sofre com ela e você consegue acompanhar em cada capítulo que é destinado para um marido diferente. Então eu decidi que eu queria ler mais coisas dessa autora. E o primeiro livro que eu li esse ano foi o Amores Verdadeiros. O Amores Verdadeiros, ele conta a história de uma moça chamada Emma. Ela tem uma irmã mais velha chamada Marie e as duas são filhas de livreiros. Então elas são até conhecidas, né, por esse apelido, né, a irmã mais velha no caso, né, olha lá, a filha dos livreiros e tal. Então vocês precisam ler o livro para entender por que ela é chamada dessa forma no livro. E aí as duas elas não se dão muito bem. E a livraria dos pais se chama Livraria Blair. Então o nome dela é Emma Blair. E guardem essa informação, porque essa informação ela é importante, assim, o sobrenome é muito importante no decorrer da história. E a Emma, ela se estranha ali com a irmã dela o tempo todo, elas não se dão bem, elas não são amigas. O pai e a mãe, eles ficam meio chateados, assim, por perceber que as filhas não são amigas, não se entrosam, não se divertem juntas, é cada uma para um lado diferente. E aí, um belo dia, a mãe da Emma se estressa com ela quando ela leva a menina para comprar uma calça jeans. E aí a gente consegue entender um pouquinho como que funciona o corpo da Emma. Então a Emma é aquela moça que ela tem um corpo no formato de pera, então ela tem um quadril largo e ela se sente muito incomodada com isso na adolescência e ela detesta comprar calça porque é muito difícil, né, achar um modelo que fique bem de acordo com o corpo dela. E aí a mãe dela, estressada, desiste dessa maratona e deixa a Marie com a função de ajudar a Emma com essa calça jeans. A Marie vai a contragosto, mas ela leva a irmã mais nova até o shopping. As duas compram, né, a calça depois de muita dificuldade, depois de ter experimentado vários modelos. E aí as duas chegam na escola. As duas chegam na escola para um campeonato de natação que está acontecendo e a Marie está muito interessada nesse campeonato porque um dos competidores tá de rolinho, tá de casinho com ela. Então ela meio que ignora a irmã fica ali sentada na arquibancada e ela até encontra uma amiga, né? A Emma encontra uma melhor amiga ali e as duas ficam conversando. No final da competição, ela percebe que tem um garoto ali que chama bastante a atenção dela e esse garoto ele se chama Jesse. Esse cara, eu acho que é assim que se fala o nome dele. Eu lia no livro Jessé, mas não tem acento, então eu acredito que seja Jesse. E aí ela visualiza esse garoto e ela fica encantada por ele logo no primeiro momento. Até aí tudo bem, né? Ela fica um pouco sem graça por ter tido aquela reação, ela não namora ainda, né? Ela não se envolve com garotos ainda, então ela fica ali na dela e tal, mas ela acha aquele garoto bonito. E aí os dias vão passando, ela percebe que esse garoto ele tá namorando com uma outra moça, vida que segue, e um belo dia ela está ali na livraria e ela percebe que chega um garoto da escola lá pedindo emprego. Esse garoto da escola, ele se chama Sam. Então guardem essa informação. Esse garoto, ele é um garoto que vai ser muito importante ao longo dessa história. Então, ela vai fazendo amizade com o Sam, eles vão conversando. A Emma, ela detesta
detesta ler livros, né? Então ela até comenta que ela tem uma pilha de livros na casa dela, e essa pilha de livros ela nunca mexeu, porque são livros que ela acabou ganhando dos pais em determinados eventos. Então ela comenta ali com o Sam que ela não é muito chegada à leitura, ela comenta com ele algumas coisas da vida e tudo mais, e eles vão fazendo uma amizade. O Sam, ele é completamente tímido, ele tenta chamar a Emma para sair em um determinado momento, só que ela acaba dando um fora nele de uma forma bem sutil e ele não tenta de novo. Então ela tem essa amizade com ele, ela trabalha na livraria de vez em quando e a vidinha dela ali tá acontecendo até que um belo dia, quando ela tá quase terminando a escola, ela se encontra em uma festa, né, ali com os colegas da escola e tudo mais, só que como ela é menor de idade, a polícia chega lá, né, não só ela, mas todos aqueles adolescentes que estão lá são menores de idade, então quando a polícia chega até lá, todo mundo sai correndo, todo mundo tenta se esconder, e ela percebe que o Jesse pega na mão dela e se esconde com ela no jardim daquela casa. Quando ela percebe que é ele, ela fica completamente eufórica, e eles começam a conversar e tal, não sei o que, eles até estão se machucando ali por conta dos espinhos das plantas, e quando eles acreditam que a barra tá limpa, eles vão andando para casa, né, pelo menos essa é a ideia que eles têm, e aí eles vão conversando, eles vão se apresentando, aquela coisa toda, até que a polícia acaba pegando os dois e os dois vão presos. Quando eles chegam na delegacia, ela fica completamente nervosa, né, achando que os pais vão matá-la e tal, aquela coisa toda, aquele drama todo de adolescente. Só que lá na delegacia, o Jesse, ele fica encantado por ela, né? Então, assim, desde o momento que eles estavam ali escondidos no jardim, até o momento que eles vão para a delegacia, eles conversam e tudo mais, e ele acaba roubando um beijo dela. E aí, a escola acaba, eles começam a ter esse relacionamento, o Sam, ele se muda, né, ele vai estudar em outro lugar, e a Emma, ela deixa bem claro, né, pro pai que ela não tá afim de assumir os negócios da família, que ela não tá afim de assumir a livraria, que ela quer fazer outras coisas. A irmã dela também não tá muito afim de assumir a livraria, o pai fica bem chateado, a irmã, ela é aspirante a escritora, então ela quer escrever, ela quer publicar algumas coisas, e aí a Emma acaba namorando com o Jesse e ela viaja o mundo, então eles conhecem vários países, vários lugares, os pais ficam, né, lá naquela cidadezinha. A Marie, ela começa a namorar com um cara e se casa com esse cara, né, então ela casa primeiro do que a Emma, e a Emma e o Jesse, eles se mudam, né, para a Califórnia, e antes deles se mudarem, eles viajam o mundo inteiro, então eles viajam Europa, Ásia, eles viajam o mundo todo, até que finalmente, né, ela conta em um dado momento do livro que ela tá um pouco cansada ali daquela vida de ficar viajando, que ela nunca pensou que ela fosse dizer isso, mas que ela queria ficar num lugar só. E aí é quando eles decidem se mudar para a Califórnia e eles decidem se casar. Então eles voltam lá para a cidadezinha deles para se casarem, então eles se casam com toda a família, amigos e tudo mais. Até aí tudo bem. Então eles estão vivendo um conto de fadas, eles são muito apaixonados um pelo outro, eles se dão muito bem, então eles como um casal, eles têm uma química muito forte, até que na véspera de casamento, né, de 1 ano de casamento deles, o Jesse precisa trabalhar, ele vai fazer um trabalho ali pelo Alasca, então ele vai de helicóptero com algumas outras pessoas, né, sobrevoar ali uma parte do Pacífico, até que o helicóptero dele some. O helicóptero some, as buscas não encontram nada, né, além de destroços, e a gente não sabe o que aconteceu com o Jesse.
A Emma e toda a família e todos os amigos, eles entram em estado de choque, obviamente. Então a Emma, ela não consegue entender aquilo que está acontecendo com ela. Em um dado momento, ela tinha uma vida perfeita, um trabalho perfeito, né? Ela estava escrevendo para um blog, ela estava rendendo, ela tinha uma casa ali com o grande amor da vida dela, né, da época da escola. Lembrando que a Emma se casa com o Jesse aos 20 anos de idade. E aí ela tem aquela pessoa perfeita que é apaixonado por ela e o cara some. Então ela entra num estado de negação, né? Primeiro ela tenta ali ser forte para receber os pais do Jesse, para receber os pais dela, só que em um dado momento ela pira, né? Ela entra num estado assim muito triste, gente. E eu confesso para vocês que essa parte do livro me deixou arrasada. Eu chorei assim em vários momentos em ver a Emma nessa situação. Então foi o único momento assim do livro em que eu chorei mesmo, foi nesse momento. E aí o negócio ele é tão complicado que a Marie, lembra aquela irmã que não era próxima dela? A Marie viaja até a Califórnia para poder dar uma força ali para a irmã. Então ela, né, a Emma, ela olha assim, tipo, o que essa menina tá fazendo aqui e tal. Mas a Marie, ela vai de coração aberto para poder ajudar, né, ali no que puder, para poder fazer de tudo ali. E aí, em um dado momento, né, em um belo dia, a Marie e os pais saem para fazer algumas compras e tal, e a Emma fica sozinha ali no apartamento. Ela sobe, ela vai para a varanda e ela sobe numa muretinha que ela consegue ver um pedacinho do mar. E ela, quando ela percebe que ela consegue ver o mar, ela volta, pega o binóculo do Jesse e volta para esse muro e fica ali por horas. Ela não tem noção de quanto tempo ela passou ali em cima daquele muro. Até aí tudo bem, né? Ela tá ali tentando, né? Poxa, ela acredita, né, fielmente que o marido dela vai voltar nadando. E aí os pais chegam, né, e ficam procurando por ela, eles ficam desesperados, sem saber o que aconteceu. E aí a Marie tem a ideia de ir até ali a varanda e tal, e ela percebe a Emma naquela situação. Então ela sobe, e aí é quando as duas começam a se aproximar de verdade. Aí ela vai conversar com a Emma. Ela fala, olha, eu sei que deve ser muito dolorido para você, é muito doloroso, mas o Jesse morreu. Aceita, você tem que aceitar isso. E aí as duas começam a conversar e é aí que a relação das duas começa a mudar. As duas, elas começam a se aproximar e elas vão se transformando em amigas, o que é algo muito interessante assim de acompanhar no livro. Então, a Emma, ela tem, né, ali uma decisão drástica, né? Ela finalmente entendeu que o marido dela morreu. Ela toma uma decisão drástica e ela decide voltar para a cidade do interior, que é onde ela cresceu. Então ela volta com os pais, ela se desfaz do apartamento, ela se desfaz da mobília, ela se desfaz de tudo, volta com esses pais e ela fica, né, lá no antigo quarto dela por um tempo, até que ela decide alugar um apartamento. E aí ela fala para os pais, né, que ela precisa mudar de vida e ela decide trabalhar na livraria. Os pais ficam assim meio cabreiros, assim, tipo, tem certeza de que é isso que você quer mesmo e tal? E aí ela fala, não, é isso que eu quero. E ela vai trabalhar nessa livraria, né, ela passa o tempo dela ali, ela começa a ler livros, tanto é que ela pede indicações de livros para os pais que não tem a ver com morte, né, então ela começa a ler, ela começa a trabalhar e um belo dia ela entra numa loja de música. Ela não toca instrumento nenhum, mas ela entra numa loja de música e ela decide ali que ela vai comprar um teclado, ela vai aprender a tocar piano, enfim. E aí, enquanto ela tá lá, ela se encontra, né, com Sam, aquele adolescente que chamou ela para sair e que trabalhava na livraria dos pais. Então ela fica muito assim
entusiasmada, né, e não acreditando ali naquela situação do destino por colocar o Sam de volta na vida dela. Só que ela acha que o Sam é vendedor da loja, então ela trata ele ali como um vendedor, mas não de maldade. Ela pede indicações e tal, ele ajuda ela a escolher o teclado. E quando ela vai pagar, aí ela agradece, quando ela vai pagar, a moça do caixa pergunta: alguém te ajudou? Ela, sim, aquele rapaz. E quando a moça do caixa, ela olha assim meio estranho e tal, e ela fala assim: olha, ele não trabalha aqui, ele frequenta muito a loja, mas ele não trabalha aqui. E aí ela fica super sem graça, ela paga o teclado, e aí ela vai atrás do Sam, né, e eles conversam, e eles saem para tomar um café, e aí depois de um tempo, né, assim, já se passaram alguns anos, ela começa a ter um relacionamento com Sam, finalmente, né? E quando ela decide ter esse relacionamento, ela decide escrever uma carta se despedindo do Jesse, né? Falando que, por mais doloroso que seja, ela precisa seguir adiante, né? Ela precisa seguir com a vida dela. E aí, eles estão namorando, eles vão morar juntos. Ela finalmente conseguiu se abrir para o amor, eles estão se dando super bem, ele tem uma vida completamente diferente da que o Jesse tinha, então ela começa a gostar de coisas que se ela tivesse com o Jesse, provavelmente ela não gostaria, como ter animais, né? Então eles têm 2 gatos, então ela descreve o amor dela ali por aqueles gatos e tudo mais. Eles estão de casamento marcado. Aí eles vão, né, comemorar o aniversário do pai da Emma. Quando eles estão saindo do restaurante, ela recebe uma ligação, né? Se eu não me engano, são 3 anos, 4 anos depois, ela recebe uma ligação do Jesse. Sim, ele estava vivo esse tempo todo. Só que ela se vê numa situação completamente absurda, né? Então ela tem um marido e ela tem um noivo. E agora, o que ela vai fazer? E aí o Jesse, né, volta todo debilitado, né? Ele sobreviveu ali de uma forma bem horrorosa, nenhuma ilha e tudo mais. Então ele volta muito magro, ele volta com marcas de insolação, ele volta faltando um pedaço, né, de um dos dedos e tudo mais. Só que ele tá louco para encontrar com ela. E quando ele chega, ele tem um choque de realidade. Esse choque de realidade é que tudo mudou, né? A Emma não mora mais na Califórnia, a casa deles não existem mais. Ela mudou o cabelo. Ela tá trabalhando na livraria em um lugar que ela disse que nunca iria trabalhar na vida. E ela tá noiva de um garoto que era da época da escola. Quando ela recebe a ligação, né, quando ela encontra com o Jesse, nesse momento eu já saquei com qual dos dois que ela iria ficar. Então eu já consegui perceber, mas isso aí também não estragou a graça para mim do final do livro. Isso aí não tirou, né, esse entusiasmo de ler. E aí ela fica nesse dilema, né? O Jesse, no primeiro momento, ele não entende por que ela tá com outro cara, né? Ele se sente traído, ele se sente muito mal em relação a isso e ele lembra da Emma há 3, 4 anos atrás. Ele não conhece essa nova Emma de 3, 4 anos depois do acidente. Então é algo que ele tem muita dificuldade de lidar. E aí ele, né, o Sam abre mão dela, o Sam vira para ela e fala assim, olha, resolva o que você quer e depois você me diga que você decidiu, com quem que você vai ficar e tal. Eu acho melhor a gente adiar o casamento. E o Jesse, ele leva ela, né, para passar um final de semana em um chalé da família dele. E aí é nesse chalé onde acontecem as coisas, assim. Eu gostaria muito que vocês lessem o livro para entender o que acontece e para entender com quem que ela fica, né? Então nós estamos falando de um livro muito mamão com açúcar, uma história de amor, um livro bem amorzinho mesmo.
Se você não gosta desse tipo de história, provavelmente você não vai gostar desse livro. Esse livro ele tem uma pegada totalmente diferente do Evelyn Hugo. Ele é um livro completamente diferente. Evelyn Hugo continua sendo o meu favorito, né? Eu li esses dois dela, pretendo ler mais um nos próximos dias, nos próximos meses, mas eu gostei. Eu dou 4 estrelas para esse livro, é uma história que te prende, né? Uma história interessante, você realmente fica querendo saber com qual dos dois que ela acaba ficando no final, e a pessoa que ela escolhe, na minha opinião, é a mais óbvia, assim, era a pessoa com quem ela deveria ter ficado mesmo, e eu me vi torcendo ali para que ela ficasse com essa pessoa, mas eu não vou estragar, né? Eu não vou dar spoiler, eu gostaria muito que vocês lessem o livro, porque a escrita dessa autora é aquela mesma escrita bacana, é aquela mesma escrita leve, é aquela mesma escrita gostosa e prazerosa de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Então é isso, pessoal, o vídeo ficou muito maior do que eu tinha planejado, o vídeo ficou muito maior do que eu havia imaginado, mas é porque realmente eu gostei bastante dessa história, apesar de dar 4 estrelas, eu gostei bastante e eu gostaria muito que vocês lessem esse tipo de livro. O ano passado eu li muito livro de violência sexual, terror, então eu falei assim, não, 2021 eu vou começar com um livro bem amorzinho, para começar mais tranquilo assim, depois eu vou fazendo umas leituras mais pesadas. E se você ficou interessado em adquirir esse livro, eu vou deixar o link aqui na descrição, então se você acessar esse link, você consegue, você será redirecionado para o site da Amazon, e aí você acaba ajudando o canal de forma financeira, ok? Então é isso, um beijo para todo mundo, eu espero que vocês tenham gostado. Leiam os livros da Taylor, ela é uma escritora assim muito incrível. Leiam Evelyn Hugo, leiam Amores Verdadeiros e até semana que vem. Um beijo para todo mundo, tchau!